Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é Isaías 55, 10 e 11. Tal como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam antes de inebriar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, produzindo semente para quem semeia e pão para quem come, assim acontece com a minha palavra, que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que decidi, realizando a missão para a qual a enviei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta é a primeira leitura desse domingo, onde estaremos tratando sobre a importância da palavra de Deus. Aqui nós estaremos comparando com a água da chuva, em outras passagens, no Evangelho principalmente, comparando a semente. A chuva que rega a semente. A chuva e a semente representam a palavra de Deus. Nesse momento aqui, em que estou semeando essa palavra para você, e essas palavras estão sendo semeadas para mim, Deus está dizendo que ela não voltará sem produzir seu fruto. A palavra semeada no seu coração através desses vídeos não voltará para Deus sem produzir frutos. Fruto de conversão, fruto de bênção, fruto de cura. Então recebe hoje a bênção que vem da palavra de Deus, e Deus é palavra, Jesus é palavra, Jesus é o verbo. Portanto, Jesus é Deus, a palavra é Deus. Amém? Então nós estamos tendo aqui esse encontro íntimo com a palavra de Deus e com Jesus. Senhor, nós queremos vos louvar pela riqueza da tua palavra, que nos fecunda, nos lava e que nos faz produzir muito fruto. Que a palavra semeada hoje nesse vídeo possa produzir muitos frutos em nossas famílias, em nossas casas, na igreja e pelo mundo inteiro. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos ao Salmo de hoje. O Salmo de hoje também vai tratar da palavra de Deus. Olha, até grudou aqui a página. É o Salmo 64, 65, a partir do versículo 10 até o versículo 14. 10 a 14. Presta atenção, como o Salmo também está se referindo à palavra de Deus e o seu poder. Diz assim o Salmo de hoje: Visitaste a terra e a inebriaste, multiplicaste a sua abundância. O rio de Deus está cheio de água. Providenciaste o trigo deles, pois assim preparaste a terra. Irrigaste os seus sulcos, aplanaste seus torrões, com as chuvas a amoleceste e abençoaste os seus frutos. Então aqui a palavra novamente comparada à chuva. A chuva é comparada à bênção e à palavra de Deus. Por onde passa a chuva, ela vai deixando que fecundidade, vai deixando vida. Assim, por onde é semeada a palavra de Deus, também vai deixando fecundidade e vida. E diz ainda mais: coroaste o ano com a tua benignidade. Os teus passos destilam fertilidade. Por onde passa a chuva, destilam fertilidade. Gotejam as pastagens do deserto. Olha que imagem linda. Gotejando as pastagens do deserto. E as colinas se cingem de alegria. Os prados se revestem de ovelhas. E os vales se cobrem de trigo. Eles gritam, cantando hinos. Aleluia. Amém. Oh, Senhor, queremos vos louvar primeiramente pela bênção que é a chuva. Nós temos aqui no Brasil e na nossa região especialmente aquilo que os cientistas chamam de rios voadores. O vento passa por todo o norte da Amazônia, dá a volta ali na Cordilheira dos Andes e traz toda essa umidade que vem irrigando a terra aí. Rondônia, Mato Grosso, passa por Goiás até chegar na região sudeste. Essas nuvens que foram carregadas em toda a Amazônia e vão flutuando até chegar e inundar os mananciais, as reservas, os reservatórios da região sudeste, aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Tudo esse rio voador, por onde passa, deixa fecundidade. Assim é a palavra de Deus. Onde ela passa, deixa fecundidade e vida. Acolhamos a palavra de Deus. Tenhamos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para que nós também possamos produzir muito fruto. Glória a Deus por isso. Aleluia.
Vamos agora à segunda leitura. A segunda leitura é Romanos 8, 18. Romanos 8, a partir do versículo 18 até o versículo 23. A esperança da glória. É uma passagem maravilhosa e linda. Segunda leitura, Romanos 8, 18. A esperança da glória. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Os sofrimentos que nós passamos nessa vida não têm nem comparação com a glória. Interessante que essa passagem não faz o contraste entre sofrimento e alegria. Não, ele faz o contraste com a glória. Ou seja, é muito maior do que a alegria. A glória é algo divino, a glória é algo de Deus. Então, o que vai suceder aos nossos sofrimentos nesse mundo não é só a alegria. O que vai suceder é a glória. Você tem dimensão disso? Por isso ele diz aqui, não tem proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Versículo 19. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão e da corrupção, em vista da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Eu quero dar uma pausa aqui, porque segundo a Bíblia do Peregrino, o termo grego usado para a criação também pode ser traduzida por humanidade. E eu confesso que eu tinha dificuldade em interpretar essa passagem, porque diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E eu ficava pensando, mas a criação, tipo as plantas, as pedras, o ar, o vento, e aí a criação revela o cosmos todo, né? Todos os planetas, estrelas, galáxias. Tudo isso está esperando a nossa manifestação, porque ela também foi contaminada pelo pecado. E aí, quando me apareceu esta explicação aqui na Bíblia do Peregrino, dizendo que a palavra criação pode ser substituída por humanidade, aí dá para entender melhor. Quando fala que toda a humanidade está esperando a manifestação dos filhos de Deus, está esperando a nossa evangelização, a nossa pregação do Evangelho. E aí, essa manifestação dos filhos de Deus vai levar a eles a salvação e a cura. Eles estão sofrendo, a humanidade inteira está sofrendo como que dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E como é que nós vamos fazer essa manifestação? Por meio da palavra que nós pregamos, que nós vivemos, que nós testemunhamos. A humanidade inteira está esperando, irmão, a tua missão de evangelizador, a tua conversão, o teu modelo de vida, porque muitas vezes nós pregamos sem palavras, mas pelas nossas atitudes. As nossas atitudes falam mais do que os nossos lábios. Então, toda a criação, ou ainda, toda a humanidade, espera a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 22. Com efeito, sabemos que toda a criação, ou toda a humanidade, até o presente, está gemendo como que em dores de parto, ou seja, já está próximo. As dores de parto precedem já o nascimento, o parto, né? E não somente ela, a humanidade, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a adoção filial, a redenção do nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que profundas essas palavras. Nós também estamos esperando a redenção, o céu. E a humanidade inteira também está esperando a manifestação dos filhos de Deus. É claro que os estudiosos da Bíblia, os exegetas, não descartam também a possibilidade de que toda a criação esteja esperando. Porque nós não podemos separar Deus Salvador do Deus Criador. Deus criou todas as coisas, então todas as criaturas, toda a criação, sim, toda a humanidade também está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E o que essa manifestação nos levará? Nos levará
a glória, a redenção do nosso corpo, a vida celestial, a glória do Pai. Olha para onde nos leva a palavra de Deus. Leva para onde? Leva para Deus, porque Deus é palavra. Amém. Oh Senhor, eu quero vos louvar por tamanha sabedoria que emana da tua palavra, que é a Bíblia. Quero vos louvar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que abre esses vídeos e que conosco a meditam. Meditam a tua palavra, meditam teus ensinamentos. Eu vos peço, Senhor, visita agora cada lar, cada casa, para que não somente os pais sejam tocados pela tua palavra, porque, como São Pedro falou no dia de Pentecostes, a promessa é para vós e para vossos filhos. Eu vos peço agora, Senhor, que a tua palavra abençoe a nossa casa toda, pais, filhos e, no meu caso, os netos também. Que todos estejam, Senhor, sendo regados, fecundados pela tua palavra, que traz vida, abundância e nos leva para a vossa glória. Amém. Isso nós os pedimos para a honra e glória do vosso nome. Glórias a vós, Senhor. Amém, amém, amém. E agora chegou o momento do Evangelho. Para nós o momento mais importante. Que alegria quando nós chegamos a esse momento de meditar a palavra de Jesus. O Evangelho é a palavra de Jesus. E não é diferente do que nós lemos até agora nas primeiras 4 leituras. Isaías, Salmo e Romanos. Agora o Evangelho vai falar da palavra de Deus comparada a uma semente. A semente que é semeada é a palavra de Deus. Então, esse trecho é bem longo. Eu vou procurar ler do começo ao fim. E vou procurar fazer poucas pausas, porque são 23 versículos. Mas é uma passagem maravilhosa. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O semeador. Grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. E ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se os discípulos, disseram a Jesus: Por que lhes falas em parábolas? E ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Agora, irmão, eu quero falar do privilégio que é para nós termos acesso e conhecimento às riquezas do reino dos céus, aos mistérios. O mundo inteiro está aí, mas nem todos ouvem a palavra de Deus, nem todos conhecem a palavra de Deus. Mas para você foi dado conhecer os mistérios do reino, ter acesso à palavra de Deus. Eu vou ler novamente a palavra de Jesus. Olha, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. É um privilégio, irmão, nós estarmos juntos, meditando a palavra e ouvindo e entendendo, o que é melhor ainda. Isso é um privilégio. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, nós sabemos que em muitos países nem a isso as pessoas têm acesso. E nós temos. É um privilégio. Nós vos louvamos por isso e vos agradecemos, Senhor. Versículo 12. Com efeito, a quem tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a quem não tem, será tirado até o que tem. Por isso, eu lhes falo em parábolas, porque quando olham, não veem, quando ouvem, não escutam, nem entendem.
Desse modo, cumpre-se neles a profecia de Isaías. Jesus cumpriu todas as profecias e em Isaías estava escrito isso: com os ouvidos ouvireis e não entendereis. Olhando, olhareis e nada vereis. Pois o coração desse povo se endureceu. Eles ouviram com ouvido indisposto e fecharam os seus olhos, para não verem com os olhos, nem escutarem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os cure. Isaías. É uma passagem de Isaías que se cumpre em Jesus. Jesus está falando daquelas pessoas que não o acolheram, não quiseram ouvir a sua pregação, e muitos naquela época não quiseram ouvir a pregação de Jesus, se opuseram a Jesus, se opuseram à obra de divulgação da palavra de Deus. Jesus está falando desses. Mas ele escolheu algumas pessoas, dizendo: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino. A você que abre esse vídeo, a você que abre a sua Bíblia em casa, a você que quer ler e entender a palavra de Deus. Deus te concede conhecer os mistérios do reino dos céus. Versículo 16. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque escutam. Em verdade vos digo, isso aqui me toca muito, irmãos. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram escutar o que estáis escutando e não escutaram. E é verdade, irmãos. Davi, que viveu séculos antes de Jesus, como ele gostaria de ter ouvido as pregações de Jesus. Como ele gostaria de ter visto as coisas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós lemos. Ele não viu, Davi não viu, Salomão não viu, Isaías, o profeta, não ouviu essas pregações que nós ouvimos e que nós lemos. Nós vemos e ouvimos. É um privilégio tão grande, irmãos. Muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram escutar o que estáis escutando e não escutaram. Continuando, versículo 18. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. Agora Jesus vai explicar a parábola do semeador para nós, os privilegiados. Ele diz assim: a todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. E surgindo uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ficam escandalizados. Escandalizar é abandonar a igreja. Ficam escandalizados. 22. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ele fica sem fruto. Você vê que o demônio ele tenta ou pelo sofrimento ou pelos prazeres. Olha aqui. As preocupações do dia a dia ou a ilusão das riquezas. De uma forma ou de outra, o demônio quer nos tirar da vivência da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas deixam de ir na igreja porque tem diversões, tem coisas e prazeres da vida, ele não consegue abrir mão para estar na igreja ouvindo a palavra, ou mesmo abrir um vídeo como esse. Né? Prefere ver outros tipos de vídeo. Ilusão dos prazeres e das riquezas. O que foi semeado na terra boa, porém, é quem ouve a palavra e a entende. Esse produz fruto, 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, em alguns momentos a gente passou por todas essas fases aí. Em alguns momentos nós deixamos a palavra ser sufocada em nós. Em algum momento nós deixamos a palavra ser tirada do nosso coração. Em algum momento nós fomos iludidos pelas riquezas ou pelas preocupações exageradas. Mas o importante é que nós ainda estamos aqui. Temos sede da palavra. E que hoje nós estamos ouvindo a palavra e entendendo.
e que agora nós somos a terra boa. E que essa palavra semeada aqui nos nossos vídeos possa produzir em sua vida, na sua casa e na sua família, frutos 100 por 1. Senhor, nós os pedimos, abençoai nossos ouvidos, nossos olhos e o nosso coração. Porque nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra não é para entrar só no nosso intelectual, mas é também para chegar ao coração. É para nos encantar, nos convencer a mudar de vida, a sermos conforme a Tua palavra. Que esse encantamento com a Tua palavra se transforme em gestos de conversão, de mudança de vida e de bondade. Que sejamos todos, Senhor, produtores de frutos para o qual vós nos destinastes. As obras boas que preparastes de antemão para que as praticássemos. Isso vai acontecer porque nós estamos ouvindo a Sua palavra com coração bom e reto. Senhor, nos abençoe hoje. Amém. Aleluia. Irmão, eu quero agradecer pela sua audiência nesse nosso canal de evangelização, onde meditamos essas 4 leituras da missa. E todas elas confirmam o que a outra falou. Tem uma ligação. Vamos usar uma palavra moderna, que elas têm um link que liga uma com a outra, não é assim? E que essa palavra seja linkada com o nosso coração e faça um link com o céu. E aí, irmãos, um dia nós estaremos também na glória. Eu continuo afirmando que eu tenho essa esperança. Eu tenho essa virtude da esperança. Que você também tenha essa virtude. Por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. Os 3, né? Porém, o maior é o amor, porque o amor vai continuar lá no céu. Lá no céu não vamos precisar de fé, porque já estaremos diante do Senhor. E nem de esperança, porque já a esperança do céu já se realizou. Mas o amor vai continuar. Que o amor embale nossas vidas e o nosso coração. Quero pedir a você uma caridade, uma obra de amor. Inscreva-se aí no nosso canal. Nós estamos próximos de 1.500 inscritos. Talvez você não fez a inscrição ainda. Então aperte aí agora em inscrever-se. Depois você aciona lá o sininho e escolhe o sininho todos, para que todos os vídeos que entrarem aqui, vocês recebam um aviso, já tem vídeo novo no canal. E aí você escolhe o melhor horário para assistir e para orar com a Bíblia, o que já é uma bênção em si. Irmãos, estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Até a semana que vem. Fique com Deus.